Olá, tudo bem? Eu desejo que o Espírito Santo de Deus apazigue o seu coração, conforte, console e te dê a certeza de que Ele está contigo nessa situação. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem da Palavra de Deus que tem o seguinte tema: o jeito certo de lavar as mãos. Em tempos de pandemia, temos de estar atentos à higiene, né? Tomar banho, mesmo estando em casa, tomar banho com frequência e lavar bem as mãos de maneira correta. Que muitas vezes a gente só passa uma água, né? Lava de qualquer jeito, um sabão, mas agora, segundo a Organização Mundial de Saúde, as autoridades competentes, nós temos que lavar bem as mãos, né? Para matar o vírus, né? Tirar a capa de gordura que é por volta de vírus e ele não infecte a nós. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em Lucas capítulo 11. Nós leremos do 37 ao 52. Lucas capítulo 11, do 37 ao 52. Você conhece esse texto? Jesus vai a um banquete, né, na casa de um fariseu e a sua etiqueta incomoda a muitos dos participantes, porque ele não se lava antes de comer. E isso ofende muito as tradições que havia naquela época, como a tradição dos anciãos, que cobrava certos requisitos de pureza do judeu ao se portar na mesa para que não estivesse impuro, né, diante de Deus e diante dos homens. Mas Jesus enfatiza a necessidade mais relevante, que é estar com o interior limpo, o interior purificado. Porque para Deus importa mais o que há por dentro do que se aparenta por fora. Para Deus importa mais as intenções e o coração do que o que as obras possam aparentar. Eu gostaria de ler esse texto para que você saiba o jeito certo de se purificar e o jeito certo de limpar as suas mãos. Vamos lá? Jesus censura os fariseus. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração.
Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Oremos. Pai, te agradecemos, Pai, pela liberdade que temos de ler a Tua palavra. Ó Pai, estamos em um país corrupto, um país que tem várias deficiências, mas te louvamos, ó Pai, pela nossa nação, pelo nosso país. Continue dando sabedoria aos nossos governantes, ó Pai, para nos gerirem, para administrar, Pai, essa nação. E que, Pai, possamos aproveitar a liberdade, Pai, de ler a Tua palavra e de proclamar o Teu Evangelho, mesmo em momentos de pandemia. Que os Teus servos estejam seguros agora, que essa palavra os motive a serem melhores, que essa palavra, Pai, os inquietem, Pai, para se tornarem, Pai, verdadeiros servos Teus, servos que Te amam de fato, não com palavras, mas com intenções e atitudes. Em nome de Jesus, amém. O interior do homem é o que realmente importa para o Senhor. Não é a sua condição social, a sua roupa, mas é como vê o mundo, o que ele pensa, como é o seu coração diante das coisas. Como que você reage mediante as situações dessa terra? De maneira rude, de maneira bruta, de maneira impensada, de maneira estulta ou de maneira sábia, de maneira proveitosa? Há um conto indiano muito famoso que eu gostaria de contar a você também. Apesar de não terem a religião como a nossa, essa ilustração, esse conto tem muito a nos ensinar também, e você vai ver isso. Conta a história que na Índia havia dois amigos. Um morava de um lado do rio e o outro na margem oposta. De vez em quando eles saíam, pegavam as suas canoas, iam se divertir, iam caçar, iam se banhar, em determinada catarata daquele rio. Mas chegou uns eventos muito especiais naquela região. Iam acontecer dois eventos importantes naquele momento. Um era uma festividade ao deus Shiva, na qual as pessoas iriam se encontrar no templo do deus Shiva e iriam dedicar canções a ele. E no mesmo horário, na mesma hora da noite, haveria uma festa com bastante bebida, cortesãs e tudo o que o mundo pode oferecer de prazeroso para um jovem. E eles saíram na mesma hora e quando chegaram no meio do rio, eles se encontraram e um disse ao outro: "Poxa, eu estou indo para o templo do deus Shiva. Serão entoadas canções a ele. O que você acha de ir comigo?" Aí o outro disse: "Não, eu estou indo para uma festa. Vai ter muita cortesã, muitas jovens, muita bebida. Que tal você ir comigo?" Só que acabou que cada um continuou para o seu destino, para o seu lugar. Ficaram ali boa parte da noite até que decidiram retornar para suas casas. E quando eles estavam chegando de volta no meio do rio, uma grande tempestade aconteceu. E se fosse em tempos normais, eles chegariam em casa tranquilamente, porque eles conheciam bem aquele rio. Mas como era uma tempestade forte que aumentou as correntezas, eles não conseguiram dominar o barco, e o barco, as suas canoas afundaram e eles vieram a falecer. As suas almas foram levadas para o céu, e quem é responsável na cultura indiana de direcionar, o destino daqueles que vão ou o céu ou o inferno, deu o seu parecer, o seu julgamento, e disse ao primeiro jovem: "Olha, você, pela sua conduta, por tudo que você viveu, você vai ao céu de Indra." E para o outro disse: "Você irá para o inferno de Yanã." Só que quem foi destinado ao céu foi justamente aquele que estava na festa, com as cortesãs em meio à bebida. E quem foi para o inferno de Yanã foi justamente aquele que estava no templo do deus Shiva. E aquele que foi destinado ao inferno falou: "Deve ter cometido algum erro, deve estar acontecendo algum erro. Confere aí no seu caderninho, porque eu estava no templo entoando canções a Shiva
E esse meu outro amigo estava na festa. E realmente o outro disse, realmente, eu estava na festa. Acho que realmente aconteceu um erro. Mas aquele responsável de direcionar aquelas almas ou para o céu ou para o inferno disse o seguinte: aqui nós julgamos as intenções. Você estava a todo tempo mesmo no templo do Deus Shiva, mas a toda hora dizia, poxa, eu estou desperdiçando a minha juventude. Eu estou aqui no meio desse templo com canções enfadonhas, com esse culto chato. Eu poderia estar do outro lado do rio com o meu amigo, se divertindo e aproveitando a minha juventude. Enquanto o outro seu amigo estava lá no meio da festa, mas dizia, eu estou desperdiçando minha vida com coisas vulgares e pessoas vulgares. Eu deveria estar com o meu amigo no templo, entoando canções ao nosso Deus. E por isso ele saiu, a sua consciência pesou, ele saiu daquela festa e foi acometido por aquela grande tempestade. O que esse conto, essa história tem a nos ensinar, mesmo sendo cristãos e eles hindus? Que muitas vezes não importam as obras, porque nós não somos salvos pelas obras. A própria palavra de Deus diz que há atos nossos que são puros aos nossos olhos. Há caminhos que são puros aos nossos olhos, mas Deus pesa o motivo, como está em Provérbios capítulo 16, versículo 2. Em Provérbios capítulo 21, olha só, versículo 2, diz o seguinte: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Muitas vezes, as intenções que regem as atitudes são muito mais relevantes e importantes do que as próprias atitudes. Há pessoas que estão fazendo, artistas, filantropia, estão juntando não sei quantas toneladas de alimento, atitudes bacanas, as pessoas realmente precisam. Mas essas atitudes por si só não podem salvar ninguém. Não podem. O próprio profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, preste bastante atenção, diz que os nossos atos de justiça diante de Deus são trapos de imundícia. As nossas obras, as nossas benfeitorias não são capazes de nos purificar dos nossos pecados. Só o sangue de Jesus Cristo, só se rendendo à atuação do sangue de Jesus Cristo. Mas é claro que quem é de Jesus, quem teve a sua vida transformada, não vai negligenciar o sofrimento dos outros, não vai estar alheio, não estará alienado a ajudar os outros, a estender a mão aos caídos. Então, irmãos, temos que pensar. Talvez você esteja no templo pensando nos prazeres do mundo, com a sua cabeça no mundo, assim como aquele jovem hindu, enquanto há pessoas no mundo querendo ser resgatados por Jesus. Esse é um momento para você refletir de como está a sua vida. Esse momento é profícuo, é auspicioso para que você reflita qual é a sua condição, para que você tenha um pensamento introspectivo de como está a sua vida. Muitas pessoas estão perdidos no prédio religioso, no culto congregacional, estão fazendo as coisas e cultuando ao Senhor mecanicamente, quando em sua própria vida não estão buscando ao Senhor da maneira adequada. Há pessoas que estão nessa situação, perdidos na casa do Pai, que vão à igreja, ali tem atitudes até aprovadas pelas pessoas, uma aparente pureza, e chegam muitas vezes em alguns cultos e falam, olha, eu não senti a presença do Senhor. Hoje o culto está chato, está enfadonho, as músicas não estão legais. Primeiramente, o culto não é para você, é para Deus. Mas como, querido, você vai ter vida no seu culto congregacional, no ajuntamento dos irmãos, se você em casa não ora, não lê a Bíblia, não adora o nome do Senhor, não canta hinos ao Senhor? Se no seu trabalho também você não separa um tempinho para buscar a Deus e estar com a sua mente conectada no Senhor? E durante o culto você quer que seja uma beleza, que você quer sentir como se fosse um liga e desliga, como se fosse algo místico?
ou só puramente emocional. Não é assim. Só há vida no culto quando há culto em sua vida. E que sua vida seja um culto a Deus. Que as suas intenções do coração tenham destino para além do templo, para além do prédio. E afete a vida das outras pessoas, influencie no seu caminhar e nas suas atitudes. Os fariseus estavam assim, no templo, perdidos. Tinham a aparência de pureza, aparentavam retidão, lavavam as suas mãos, vestes e achavam ser puros aos seus próprios olhos. Mas o Senhor Jesus Cristo pesou-lhes os motivos. E eu gostaria que você refletisse para que você não se torne um hipócrita, para que a sua vida prática esteja de maneira congruente com a sua vida espiritual. Não tem como separar um âmbito espiritual do âmbito material. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. Toda a nossa vida é um culto a Deus. E os fariseus estavam perdidos, morrendo, apodrecendo, mesmo no templo. Você agora talvez esteja na sua casa, mas que a sua mente esteja no Senhor. Talvez você esteja até trabalhando, mas que a sua mente, o seu desejo esteja em buscar ao Senhor e servir ao Senhor. Vamos ver algumas características que os fariseus tomaram, algumas coisas que eles estavam fazendo errado, para que você não repita isso. Então vamos lá. Primeiro é no versículo 41. Diz: antes dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Não é a primeira vez que Jesus acusa os fariseus de avareza e de valorizar o dinheiro, que Jesus Cristo chama até de mamon, uma divindade. Que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males e muitos se corromperam desejando ser ricos, desejando as riquezas. E Jesus diz: olha, quer ser puro? Quer ser limpo? Porque em vez de só não lavar as mãos, vocês não dão esmola e serão limpos. Os fariseus muitas vezes se esqueciam da beneficência, se esqueciam da ajuda aos outros, esqueciam o amor e a justiça para ficarem restritos à letra, que é morta por si mesmo. O apóstolo Tiago também vai dizer, irmão de Jesus: a fé sem obras é morta. Eu não posso dizer ao faminto que bate à minha porta: vá em paz, Deus te abençoe, você vai ser suprido, se eu não ajudá-lo e virar as costas para ele. Isso, minha fé se mostrará morta no Senhor. E os fariseus estavam tomando as atitudes equivocadas. Eram avarentos, não exerciam a piedade, não se purificavam através de atitudes corretas. Outra atitude equivocada dos fariseus está registrada no versículo 42. Desprezavam a justiça e o amor de Deus e retiravam de outros a alegria de servir a Deus. A palavra de Deus no Antigo Testamento ensinava a dar o dízimo, de tudo que você tinha. Dar o dízimo da renda e entregar, a casa do tesouro, que naquele momento era o templo. Mas o interessante é que os fariseus colocavam um peso ainda maior, queriam até dízimo de coisas mínimas, como diz o texto, da hortelã, da arruda e das hortaliças. Com essa atitude, eles deixavam essa oferta ao Senhor, essa dedicação de bens do Senhor, que era para ser feita com alegria, da maneira mais terrível e mais pesada possível. O dízimo era para ser uma oferta alegre e de gratidão, que expressava amor por Deus. Mas os fariseus, por darem o dízimo da hortelã e de coisas semelhantes, tinham transformado o dízimo num dever incômodo. Eu fico triste como o dízimo é ensinado em muitas igrejas. Graças a Deus não é ensinado assim na igreja a qual faço parte. Tornaram o dízimo uma obrigação vazia e sem sentido. Muitos ensinam o dízimo como uma ameaça e dizem: olha, você é obrigado a dar o dízimo porque senão Deus vai te amaldiçoar. As coisas não vão prosperar na sua vida, tudo vai dar errado se você não der o dízimo. Mas não vivemos no tempo da lei, vivemos no tempo da graça. É claro que isso não exclui
a dedicação ao Senhor, o sustento da casa do Senhor. Mas o dízimo é adoração ao Senhor. É você ser grato a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. E você entregar com o coração grato e alegre. Se você se sentir obrigado nisso, não entregue, porque você estará desobedecendo o Senhor, com certeza. E o dízimo, que era para ser usado para ajudar pessoas, para ser investido no ensino, no sustento da casa do Senhor, da casa de oração, em ajuda para aqueles que estão famintos e necessitados, tem sido em muitos lugares sido fonte de enriquecimento de muitos líderes espirituais. Isso é triste. Não podemos fechar os olhos para isso. E na época dos fariseus, eles estavam fazendo o mesmo. E é de se pasmar, é de trazer perplexidade realmente. Essa atitude ser copiada nos dias de hoje. Pessoas ensinando, vem, dá, até cobram mais do que o dízimo, dizem, olha, traga isso, traga uma parte do aluguel, inventaram até dízimo, e traga porque estão precisando, porque é para pagar o evangelho, e tem pastor de jatinho, pastor com isso, pastor com aquilo, com casarão, tendo o evangelho como fonte de lucro. Realmente isso é uma postura equivocada. Na nossa igreja nós não ensinamos assim. Ensinamos que o dízimo deve vir sim de um coração grato. Que não é obrigação, que é, eu tenho que fazer porque senão eu vou ser amaldiçoado por Deus. Mas é ensinado em nossas igrejas que aquele que é abençoado pelo Senhor, que sente o coração grato, que entregue ao Senhor o que lhe é devido. Mas os fariseus estavam tirando essa alegria dos judeus de ofertar ao Senhor, de dar o dízimo ao Senhor. Outra atitude totalmente espúria, totalmente impura, é que eles eram soberbos. E o texto é bem claro e diz que eles procuravam sempre o primeiro lugar. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Eles queriam ser admirados, eles queriam a honra, eles queriam estar em destaque. Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado, querido pastor, querido irmão, querido diácono. A honra só pertence a Deus. A honra e glória são do Senhor. Às vezes, até em muitas congregações, há lugares de destaques para pastores e bispos se sentarem. Há lugares de destaque para aqueles que são liderança. Eu não sou contra aquelas pessoas que sentam na frente, às vezes há um pastor que vai pregar, ou um diácono que fica de olho para as coisas que estão acontecendo na igreja, até situações de perigo, de emergência, para comunicar de maneira rápida, né, ao pastor, quem é de direito. Mas é triste muitas vezes ver aqueles cultos onde se há várias pessoas sentadas lá atrás, no chamado altar, quando o verdadeiro altar é o nosso coração, estão ali em destaque, separados do povo. Isso é uma atitude farisaica desse período. Não é uma atitude que convém a servos do Senhor. Quantas pessoas, por causa de um cargo, por causa de um chamado, de um propósito, estão se envaidecendo, estão se tornando orgulhosos e soberbos. Mas eu quero dizer para você que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O Senhor valoriza mesmo um coração humilde, um coração contrito. Esse o Senhor não despreza. Por isso, seja humilde, não se coloque acima de ninguém, respeite os outros, para que você também seja respeitado. O Senhor Jesus Cristo sempre tratou as pessoas com respeito, sempre com um olhar de misericórdia, mas ele tinha que ensinar aos fariseus que aquelas atitudes que eles tomavam, os ensinamentos estavam equivocados. Outra atitude dos fariseus também é que eles tornavam os outros imundos como eles, sem que os outros soubessem. Como assim? Você com certeza já ouviu a expressão sepulcro caiado. Jesus se refere aos fariseus dessa forma. Bonitos por fora, pintadinhos de branco, mas dentro a imundície, a podridão, porque há um cadáver ali dentro, cheio de vermes, sepulcro caiado. Mas você já ouviu a expressão que há nesse versículo 44? Já atentou para ela? Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis. O que vem a ser isso?
eram sepulturas que não se dava para ver, não se sabia que havia uma pessoa enterrada ali. Qual que é a importância disso? Nos tempos de Jesus, eram caiadas de branco, eram pintadas as sepulturas para que as pessoas não tocassem nelas, nem tivessem contato, porque ali estava enterrado alguém, e a pessoa se tornava impura cerimonialmente. Logo não poderia ir ao templo, ficava afastado, vamos dizer assim, das tarefas religiosas. A pessoa se tornava impura. E Jesus chama os fariseus de sepulturas invisíveis, ou seja, as sepulturas que não estavam sinalizadas de branco poderiam contaminar outras pessoas sem elas saberem. Logo, a aplicação para isso, sepulturas invisíveis, é a seguinte: Jesus está falando para eles: olha, vocês estão tornando outras pessoas impuras, inaceitáveis, repugnantes, e elas nem sabem que isso está acontecendo. Por causa das práticas dos fariseus, práticas hipócritas, ensinamentos que sobrecarregavam as pessoas, atitudes soberbas, estavam contaminando os outros, porque eles faziam discípulos. E essas pessoas nem sabiam que estavam se tornando abomináveis diante de Deus por causa das suas intenções e de suas atitudes. Devemos cuidar do nosso proceder, das nossas intenções diante de Deus. O Senhor pedirá conta, como diz o texto, das nossas atitudes, assim como pediu conta e pedirá conta daquela geração que matou os profetas. A hipocrisia era tão grande que eles estavam construindo túmulos aos profetas, que os pais deles mesmos mataram. O Senhor Jesus Cristo diz que vai cobrar daquela geração, desde o sangue de Abel, o primeiro morto por causa da justiça, até o último, do Antigo Testamento, Zacarias, que morreu próximo ao altar. Que coisa terrível é esse dito de Jesus, essas palavras de Jesus para essa geração. O Senhor cobrará das nossas atitudes. Ele pesa as intenções, por isso temos que ter temor, temos que avaliar como está o nosso coração diante de Deus. Se estamos brincando de ser crentes, se estamos indo para a igreja mecanicamente, se estamos com práticas que são só por rotina, ou se estamos realmente alicerçados no amor de Cristo, ou se permanecemos realmente no Evangelho de Deus. É muito importante. Zacarias, ao qual o texto se refere, provavelmente é o Zacarias, filho de Joiada, por mais que um outro fala que é filho de Baraquias, mas a história não coaduna corretamente. Em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, diz assim: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. E realmente o Senhor Jesus Cristo viu e vai retribuir a cada um conforme as suas obras, conforme as suas intenções, conforme as suas atitudes. Conspiraram contra Zacarias porque ele defendeu a palavra do Senhor, porque ele defendeu uma conduta correta, por isso que ele foi morto na casa do Senhor. Isso é gravíssimo. Pessoas que se diziam ser do Senhor, pessoas até que se diziam ser ungidos do Senhor, mataram um de seus profetas no interior do templo. Isso é muito grave. Mas o Senhor realmente viu. O Senhor Jesus Cristo lembra disso lá séculos depois. O sangue será cobrado desta geração, desde Abel até Zacarias. Temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas intenções. Onde está o teu coração? Será que o teu coração está no Senhor? Será que é sua intenção sincera servir ao Senhor?
Será que as suas intenções em fazer algo não é para que tenha um retorno para você, ou que você seja admirado pelos outros, ou está no amor de Deus, na justiça? Os fariseus entregavam o dízimo do hortelã, da arruda, mas desprezavam o amor de Deus e a sua justiça. Que possamos lavar as mãos do jeito correto. Que possamos ser limpos não só por fora, mas por dentro. A nossa nação, a nação brasileira, não está precisando só de uma limpeza externa, mas de uma limpeza interna. E essa limpeza interna, político nenhum pode fazer. Essa limpeza interna, homem nenhum pode fazer. Somente o sangue de Jesus Cristo é capaz de limpar o nosso interior. Que nesse instante, o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Talvez há muito tempo você não confessa mais pecados diante do Senhor. Talvez há muito tempo você não se quebranta diante do Senhor confessando pecados, para que o Senhor transforme a sua vida. Talvez você tenha se tornado um fariseu, alguém que conhece a letra e diz conhecer a letra, mas o coração está longe de Deus. Talvez você tenha honrado ao Senhor há muito tempo somente com palavras, mas o teu coração está distante do Senhor. Eu quero te dizer que há solução para você, há solução para nós. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para haver limpeza, tem que haver também confissão de pecados. Quebrante o teu coração, querido, querida, nesse instante. Talvez você esteja com o coração duro, há tempo você não perdoa algum familiar seu. Talvez há tempo você não perdoe o seu irmão que congrega contigo. Olha o tempo que estamos vivendo. Olha a pandemia que estamos vivendo. Há irmãos que talvez estavam sem falar com membros da igreja ou falando com falsidade por causa de coisas bobas, por causa de coisas fúteis. E agora há o desejo de nós nos reunirmos novamente, mas não podemos devido à pandemia. Irmãos, temos que começar a valorizar o que é realmente importante. Parar de viver no exterior, parar de viver só na casca e começar a se importar com o interior, com o que é relevante, com o que realmente importa. Que o Senhor toque no seu coração e mude a sua história. Que a nossa fé não seja uma fé farisaica, uma fé de letra morta, mas que seja espírito e vida na nossa conduta. Que quando retornarem as atividades, porque eu tenho esperança que vão retornar, que nos reuniremos novamente, que possamos viver de fato o culto verdadeiro ao Senhor, o nosso culto racional, que é oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto, é o culto na vida, não é um culto encenado, não é o culto hipócrita, como os fariseus prestavam. Hipócrita vem da palavra hipócrisis, grega, que significa que era a máscara que os atores usavam. Como é triste saber que há pessoas ainda atuando dentro das igrejas, fingindo ser pessoas que não são, mas Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, Ele vê o nosso interior, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Somos transparentes diante dele, nós não temos o que nos esconder. E agora estamos em ambientes íntimos.